Boa tarde. Vamos começar por ver um pequeno vídeo que eu pedi à Filipa para colocar ali. Eu vou tentar ser breve. Apanha-nos a espar. Então, aqui vai uma perguntinha. Quem é que, levanta a mão aqui, quem é que já alguma vez fez castelos de areia na praia? Com a família, com os netos, com os familiares. É uma atividade engraçada, não é? Ali é um vídeo, acho que do verão passado, com a minha família, com os meus sobrinhos. Aquele riso meio estranho, era eu a rir-me da figura deles ali, a fazer aqueles castelos. É uma atividade muito fixe que nós gostávamos de fazer no verão e eu acho muita piada. Os miúdos constroem ali o castelo, os primos em conjunto, e depois estão ali, preparam as fortalezas, preparam tudo e depois estão prontos para o avanço do mar. Ali vê-se as imagens do Daniel a meter-se à frente, para a água não passar, o outro a pôr-se à frente, e divertimos-nos todos. E é uma imagem engraçada, eu acredito que é uma boa maneira de passar uma tarde de verão, concordam? Sim? Agora, eu vi uma imagem, esta imagem é inspirada em algo que eu ouvi há muitos anos atrás, um pregador de New Frontiers, e ele estava a dizer, mas se esta imagem de construir castelos de areia for uma imagem da nossa vida cristã, então isso iria ser desesperante. E eu dei por mim a pensar, é um bom programa de construir castelos de areia, é um bom programa de praia, é fixe, é bom divertirmos em família, com certeza. Mas se aquilo que eu tivesse, vem aí o dia do pai, no dia 19, se aquilo que eu tivesse a construir, e eu estava-me ali a rir da figura deles, a tentar salvar o impossível, mas se aquilo... Estava a pensar, bem aí o dia do pai, se aquilo que eu tiver a construir com os meus filhos, espiritualmente falando, forem castelos de areia, eu não quero estar lá no dia em que a tempestade vier e os castelos começarem a ruir. E eu não quero estar lá no dia em que eles estiverem a tentar salvar os castelos de areia. E eu não quero estar lá no dia em que eles perceberem que tiveram a pôr a sua segurança no sítio errado. Vocês querem isso para os vossos filhos? Não queremos isso para nenhum de nós, de certeza absoluta. Nós estamos a estudar em Mateus, e a parte que me cabe falar é uma das minhas partes preferidas. É o capítulo 7. E acaba com Jesus a dizer o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos estado a orar e aqui a falar sobre o que estamos a falar aqui. Aquilo que estamos a pensar fazer é construir sobre a rocha. Construir sobre a palavra, sobre aquilo que Jesus nos tem falado. Mas se há alguma coisa que eu tenho aprendido nestas últimas semanas também com esta situação, é que o mundo tem vivido a sua segurança sobre castelos de areia. Eu falo por mim, que tenho tido uma educação normal, que ensino, que neste ano ensino aos meus alunos do 12º Geopolítica. Vivemos com castelos de segurança baseados numa falsa segurança. Numa paz que tem perdurado aqui na Europa, que estamos a perceber que desmorona de um dia para o outro. No entanto, temos colocado a nossa confiança, vez após vez, vemos o mundo a colocar a confiança nessa paz. Temos colocado a confiança e a segurança em castelos de areia de trabalho, de futuro, de garantir empréstimos para que os nossos filhos, quando chegarmos possam ter uma casa, possam ter isto, possam ter aquilo, possam ter aquilo outro. Atenção, tudo isso são coisas, muitas delas que não são más.
Mas se nós depositarmos a nossa confiança e estivermos a construir sobre aquilo, nós estamos a construir castelos de areia. E quando a tempestade vier, vai tudo abaixo. E que desastre será nós percebermos que estamos a construir. Durante anos e anos confiámos nos avanços da inteligência do homem, digo eu, na nossa saúde, e no entanto percebemos que um pequeno vírus, tão simples quanto isso, consegue minar tudo aquilo na qual nós depositávamos a nossa confiança. Se há coisa que eu acho que podemos aprender destes últimos anos é que nada é seguro. Humanamente pensando, quando o homem constrói por ele próprio, nada, mesmo aquilo que nós damos como garantido e demos como garantido, a nossa paz, o nosso emprego, a nossa situação familiar, de um dia para o outro ela pode mudar e nada do que aquilo no qual muitas vezes gastamos todas as nossas energias do nosso dia a dia pode cair como um castelo. É assustador e Jesus estava a dizer isso. Jesus diz, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, constrói sobre a rocha. E isso nós sabemos que é seguro. Sabem, a última vez que estive aqui à frente, estive a falar sobre a obediência. E com a obediência baseada na fé que ao obedecer, Deus nos vai recompensar, fé de que é o melhor para a nossa vida, era uma das motivações. Amor, porque tanto amamos o Pai, que queremos obedecer ao Pai. E temor, porque Ele é um Deus santo e o tememos. Eu hoje queria acrescentar a essa motivação para a nossa obediência as palavras propósito, que eu acho que tem tudo a ver com o que estamos estado até a falar, e segurança. Obedecemos porque a nossa segurança está em obedecer. Obedecemos às palavras de Jesus. Reparem, uma das coisas que mais me espanta nesta passagem é o fim. Como alguém que dá aulas há 20 anos... Isto é a frase, é o final diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões, logo a seguir a este exemplo, estavam maravilhadas com o seu ensino. Nunca ouvi isso lá. Meus alunos estão maravilhados quando toca para fora. E Jesus passou ali, temos 3 capítulos de ensinamento de Jesus. Jesus ensinou sobre tanta coisa ali, sobre perdoar, sobre amar o próximo, sobre adultério, sobre oferta, sobre generosidade, sobre tanta coisa Jesus ensinou, sobre crítica, sobre coisas boas, sobre coisas más. Jesus até disse, olhem, eu não vim para abolir a lei. Como é que eles estavam maravilhados com uma coisa dessa? Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, assim ouvido aqueles religiosos. Eles estavam maravilhados, diz no final, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como mestres da lei. As pessoas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus estava a ensinar. E olha, eu quero-vos desafiar nestes dias a lerem o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Quando pensamos na palavra sermão, não é? Não está aqui a minha mãe, minha especialista em sermões. Vocês pensam logo numa coisa positiva. O Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 7, que agora termina, é qualquer coisa de sumo para a nossa vida. E Jesus está a dizer sobre estas palavras, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as põem em prática estão a construir sobre a rocha. Aqueles que obedecem de uma maneira prática, não são só, como diz Tiago, ouvintes da palavra. Tiago diz, não sejam só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Sim, se formos só ouvintes, ele diz que somos como aquela pessoa que se olha ao espelho e depois quando sai esquece da sua imagem de quem é. Vamos ser ouvintes da palavra, olharmos ao espelho, nós que somos filhos de Deus, nós que temos Jesus connosco, e depois vamos ser praticantes e colocar em prática essas palavras. As pessoas, eu creio que estavam maravilhadas, com certeza, com muito do conteúdo, e obviamente não vou partilhar aqui todo. Se calhar diria 2 coisas aqui. Daquele capítulo 7, e muito já foi partilhado aqui em semanas anteriores, e permita-me destacar rapidamente 2 coisas. Uma, Jesus ensinava coisas simples, como por exemplo sobre a forma como lidamos uns com os outros. Capítulo 7, logo no início diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês.
Porque eu gosto muito desta passagem, consigo visualizá-la. Porque é que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É incrível como as pessoas estavam maravilhadas com o ensino direto de Jesus. Para nós também. E quando nós fazemos qualquer uma destas coisas simples e obedecemos em fé, nós estamos a construir sobre a rocha. E ao mesmo tempo que consigo visualizar esta situação, quase sonhar, há uma aqui que Jesus diz no capítulo 7, que é quase como um pesadelo para mim. Há umas palavras aqui que Jesus diz neste capítulo que são um aviso assustador e que muitas vezes fica a pensar nelas, que dizem, versículo 21, Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demónios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esta é talvez a parte mais assustadora para mim do Sermão da Montanha. Às vezes confesso, até inquieto em pensar, imaginem a situação de estar a chegar com a minha família, por exemplo, com os meus filhos, por exemplo, e eles virem comigo à fonte e eles ouvirem falar de Jesus, mas chegar a um momento e ouvir estas palavras de Jesus. Eu não quero que isso aconteça. Eu espero que tu não queiras que isso aconteça. Mas Jesus, eu fui à fonte, mas Jesus, eu acompanhei a minha esposa, eu acompanhei os meus pais. Jesus, todas as vezes eu cumpri esta e esta lei, ou cumpri aquilo que nós agora nos tempos atuais, às vezes substituímos a lei, que aqueles homens que ensinavam o povo sem autoridade nenhuma. Seria assustador, seria assustador ouvir estas palavras de Jesus dizendo, eu não te conheço. E então como é que nós podemos passar deste sentimento de quase susto para um sentimento de fé e de esperança? Sabendo que a razão pela qual as pessoas estavam maravilhadas era o ensino, mas era quem estava ali. Aquele que estava a ensinar sobre perdão era aquele que perdoava. Era aquele que encontrava uma mulher que tinha caído em adultério e dizia o primeiro que atirar a pedra, ou quem nunca pecou atira a primeira pedra. E ele que nunca pecou, o único que podia atirar a pedra, não atirava a pedra. Não atirou a pedra. Aquele que fala aqui sobre generosidade, aquele que fala aqui sobre não olhar para o cisco, é aquele que não teve em conta a nossa barra que nós temos aqui à nossa frente, as nossas falhas, o nosso pecado. É aquele que veio para morrer no nosso lugar. Aquele homem que estava a falar àquela multidão e que estava a dizer, construam sobre a rocha, sobre estas minhas palavras, era aquele homem que estava disposto a morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter uma ajuda para pôr em prática estas palavras. Sem isso era impossível, concordam, irmãos? Era impossível, e graças a Deus por isso, porque Ele tem toda a autoridade. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. As pessoas estavam maravilhadas, porque Ele não ensinava como aqueles mestres da lei, que diziam uma coisa e tentavam seguir, mas porque Ele ensinava com uma autoridade diferente. Ele que ensina sobre a obediência, que nos ensina que a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso propósito está na obediência. Obedecer à sua palavra. Em coisas práticas, como amar o próximo. Em coisas práticas, como aquilo que estamos a falar hoje aqui, de procurar maneiras de abençoar um povo que está em sofrimento. Em coisas simples, como no nosso dia-a-dia, aprendermos a perdoar alguém que está ao nosso lado. Ou simplesmente sermos generosos
mesmo que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está a fazer. Há tanta coisa aqui, mas depois temos do nosso lado aquele que a Bíblia diz foi obediente e obediente até onde? Até à morte. E morte na cruz, porque Ele próprio nos deu o exemplo. Ele sabia, não foi confortável, mas Ele sabia que cumprir o propósito do Pai era onde estava a sua segurança. Mesmo antes de ir à cruz, Jesus sofreu, não foi fácil. Ele disse: Pai, se for a tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas se essa é a tua vontade, Ele sabia que a sua segurança, Ele estava completamente seguro, que Ele estava nos braços do Pai. E Ele sabia que Ele estava a cumprir um propósito para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu estou quase a terminar. Vamos abrir em Filipenses. Nós conhecemos muito bem essa passagem em Filipenses. Filipenses 2. Eu vou ler uma grande parte do capítulo e vou deixar que a palavra fale connosco. E podemos até, eu aconselho-vos como resposta prática e com estes desafios que estamos a colocar no dia de hoje, a meditarmos sobre estas palavras no Sermão da Montanha, especialmente sobre estas palavras aqui, que diz assim: se portarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E depois diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É uma das coisas que queremos pôr em prática. E depois diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Já tive a oportunidade de dizer algumas vezes aqui que esta frase, esta frase é qualquer coisa. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele que estava com o Pai desde o princípio, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte na cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E depois Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, ponham em prática, tomem passos práticos a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos dás palavra que é vida. Jesus, eu te louvo pelas tuas palavras, por este ensinamento que trouxeste ali na montanha, que conhecemos como o Sermão da Montanha, que nos traz sumo. Numa altura em que a sociedade está a cair, Senhor, nós vemos que, felizmente, ainda existem alguns destes valores, Senhor, cristãos. E nós queremos não só ser ouvintes da palavra, Senhor, mas queremos ser praticantes da palavra, Senhor. E eu peço, Senhor, também sabemos que é pela graça, sabemos que não é pela lei. Quando tu dizias que nós temos que ter uma justiça superior à dos fariseus, tu sabias que era a tua justiça.
Tu sabias que Tu ias dar a Tua justiça sobre cada um de nós. Senhor, ainda agora oramos se alguém que não Te conhece a Ti, Senhor, aqui, eu oro que possa conhecer-Te como Teu Senhor e Salvador. Que possa colocar toda a sua confiança, Senhor. Fala agora mesmo. Toca em corações, Senhor, que possam tomar uma decisão para Ti, de dizer, eu vou confiar em Jesus. Eu vou pôr a minha segurança e o meu propósito em Jesus Cristo. E para nós que Te conhecemos, Jesus, eu oro por cada um de nós, que nós possamos tomar passos de fé e obedecer na prática, Senhor, durante esta semana, no meio desta situação da Ucrânia, Senhor, com os projetos que temos, Senhor, mostra-nos o que é que Tu queres fazer. Abre o nosso coração, Senhor, e livra-nos, Senhor, a cada um de nós aqui. Livra-nos, Senhor, de construir castelos na areia. Livra-me a mim, livra aos meus filhos. Senhor, livra cada irmão que está aqui. Livra-nos de construir castelos na areia, Senhor. Nós queremos construir sobre a rocha. E a nossa rocha és Tu. Tu és a nossa rocha, Jesus, e nós Te louvamos por isso, porque em Ti nós estamos seguros. Porque em Ti nós temos propósito, Senhor, e nós queremos ir e fazer discípulos, Senhor, ensinando-os, batizando-os e ensinando-os a obedecer. Para que Tu sejas exaltado, Jesus. Eu oro no Teu nome. Amém. Ok, irmãos. Não sei se queres que termine. Estejam a meditar nestas palavras. Senti mesmo esta semana. Estejam a ler, se puderem, o Sermão da Montanha durante estes dias. E estejam a procurar formas práticas de responder, mesmo práticas. Falem com o Pedro, falem connosco sobre, mesmo em relação a esta situação que estamos agora a estudar, vamos procurar ser praticantes da palavra. Se tiverem dúvidas, se tiverem questões, falem connosco. Mas não vamos deixar de colocar, vamos aceitar este desafio de construir sobre a rocha, de construir algo que vai ter um efeito eterno. Deixem-me só dizer, já devia ter acabado, mas cada vez que nós fazemos um Kids Club, cada vez que nós nos sentamos com os nossos filhos a assistir, cada vez que nós nos levantamos e vamos a uma reunião de oração, cada vez que nos juntamos como irmãos e oramos, cada vez que nós fazemos porque estamos convictos de que estamos a construir sobre a rocha. E todas as outras coisas, muitas delas não são más. E há muitas, mas vamos ter a certeza que estamos a colocar a nossa segurança e a construir sobre a rocha, irmãos. Pode ser? Vamos nos apoiar uns aos outros. Deus vos abençoe. Boa semana a todos.